Continuando o desenho do corte BB, agora vamos criar a projeção das linhas a partir da planta baixa cortada para a definição das medidas verticais. Então vamos passar aqui para a camada parede linha grossa e para fazer a projeção das linhas nós vamos utilizar aqui a ferramenta linha de construção no painel desenhar aqui da guia padrão, certo? Eu também vou minimizar a minha faixa de opções para que eu possa ver a tela maior e aí eu vou pegando a ferramenta conforme aí eu vou precisando. Então vamos lá, vou pegar aqui a ferramenta na guia padrão, no painel desenhar, linha de construção. Agora eu vou definir aqui como sendo linhas verticais. E aí, pessoal, eu vou marcar aqui, ó, onde a linha de corte está passando sobre as paredes, tá? Eu vou fazer primeiro com as paredes, depois eu vou fazer a projeção das linhas referentes às janelas e portas, ok? Então vamos lá. Onde a linha passou, cortou a parede, eu vou criar essa projeção. Então eu só vou clicando. Essa linha é infinita para os dois lados, mas depois não se preocupe com isso que nós vamos realizar os cortes aí elas vão tomando forma. Então eu vou marcar todos os pontos onde a linha de corte passou cortando paredes em nosso projeto. Então é bem fácil aí você saber, né, quais linhas serão projetadas para cima. Muito bem, então aqui estão definidas as projeções. Agora nós vamos iniciar com uma linha horizontal em qualquer posição aqui e a partir dessa linha horizontal nós vamos definindo as medidas verticais. Então vou acessar agora a ferramenta linha, Enter. Eu tenho que começar aqui em qualquer lugar sobre essa linha. Como a gente não consegue capturar, não tem ponto de precisão para capturar nessa linha de construção, a não ser se eu usar aqui na função OSNAP, se eu marcar a opção aqui mais próximo, tá? O mais próximo ele vai fazer o seguinte, ele vai capturar um ponto sobre a linha. Eu não gosto de deixar ele marcado direto porque ele pode até atrapalhar, mas nesse caso aqui, inicio. Tá? Eu vou desabilitar de novo, eu poderia usar o Shift botão direito, se eu for usar uma vez só, é mais fácil dessa forma. Tá? Então tem essa opção também. E vou projetar aqui até o final. Muito bem, então dei início à linha de corte. Agora eu vou marcar com a ferramenta deslocamento as medidas verticais. Então aqui nós temos do piso até o forro, nós temos a medida de 2,8, seria o pé direito, tá? Da visualização do nosso corte. Então eu vou utilizar a ferramenta deslocamento, posso iniciar pelo atalho né? Ele já puxa ali, vou pressionar Enter, vou usar a opção através, então eu devo estar aqui com a opção entrada dinâmica ativada para que ele faça as medidas de forma correta, tá? Se ela estiver desativada, as medidas não vão ficar exatas, então tem que usar esse recurso. Agora eu vou clicar na linha, direcionar para cima, eu coloco aqui a distância 2,8, pressiono Enter. Agora a partir dessa linha, eu vou projetar para cima, ponto 1, que é a espessura da laje. Muito bem. Vamos para o próximo passo aqui. Então as linhas que estão em vermelho aqui na visualização aqui do meu desenho deverão ser cortadas ou apagadas, tá? Então veja que a partir aqui da linha do piso nós vamos cortar todas as linhas que estão abaixo. Deixei aqui ativado as propriedades rápidas, eu vou desativar, senão fica aparecendo toda hora, né? Agora eu vou digitar AP para acessar a ferramenta Aparar. É bom que daí você vai se familiarizando com os atalhos também, né? Eu poderia trabalhar até sem a linha, quando você já está bem consciente da sequência das ferramentas, você pode trabalhar até sem a linha de comandos. Só que eu fiz o seguinte, eu tirei aquele menu que aparece ao lado do cursor com a opção entrada dinâmica ativa. E como que eu fiz isso? Eu cliquei com o botão direito sobre ela, vim em configurações e desmarquei aqui, tá? Quando você desmarca essa opção, não aparece o menu ao lado do cursor. Aí você tem que trabalhar com a linha de comandos. Se você ativar essa opção, aí você pode até desabilitar a linha de comandos. Só que eu prefiro trabalhar dessa forma. Então vamos lá. Eu vou agora utilizar a opção Aresta de Corte. Vou selecionar essa linha como sendo o meu limite de corte. E posso pegar aqui
a horizontal de cima também. Muito bem, defini dois limites. Pressiono Enter para confirmar, corto todas as linhas que estão abaixo e aqui na parte de cima eu vou cortar as linhas das paredes da casa em si, tá? As duas das extremidades são referentes ao muro, nós não vamos cortar agora. Muito bem, vou pressionar ESC para sair, vou pressionar Enter para entrar na ferramenta Aparar novamente e agora vamos realizar os acabamentos aqui, ó. Então eu vou cortar essas linhas, poderia até selecionar limite de corte também, mas dessa forma foi mais rápido. E do outro lado eu tenho que cortar também, tá? Que aqui a área externa não vai ter aqui essa linha ultrapassando, né? Veja que a laje ela fica limitada somente entre as paredes da casa. O muro ficou dessa forma. Muito bem, vamos para o próximo passo. Agora nós vamos definir a altura aqui do muro. Como ele tem uma medida diferente, por isso que eu não utilizei ali a mesma medida da laje, tá? Então agora nós vamos marcar aqui do piso para cima 2,88 e fechar a linha aqui em cima e depois cortar o que está acima. Aí eu posso usar a ferramenta linha, eu posso fazer a projeção, não preciso nem usar a ferramenta deslocamento. Ó, encostei, direcionei para cima 2,88, Enter. Então ele marcou a medida lá, ó. Eu fecho o muro aqui, vou usar a ferramenta Aparar e vou cortar o que está acima. Nem preciso selecionar essa de corte, porque essas linhas que estão acima não estão pegando em nada. Agora eu poderia copiar aqui, ó. Eu seleciono a linha, digito CO, que é referente à ferramenta copiar, pego um ponto aqui, levo na horizontal lá para o outro lado. Então, ó, o polar, ele está marcando essa linha pontilhada verde, vai indicar que está indo na horizontal, né? Dessa forma você tem aqui a precisão do posicionamento dessa linha. E agora eu posso usar o Aparar para cortar aqui também. Muito bem, então já com isso conseguimos definir as duas, os dois lados, né? As duas medidas de altura do muro. Agora, pessoal, aqui nós vamos definir a espessura do piso e depois nós vamos fazer aqui, ó, nós não vamos desenhar a parte estrutural aqui da casa. Nós vamos desenhar aqui a linha das fundações interrompidas, tá? Indicando que tem mais desenho para baixo, só que ele não está sendo exibido nessa vista. Porque agora não vem ao caso, estamos fazendo o projeto arquitetônico, nós vamos entrar na parte estrutural. Então eu vou desenhar aqui, ó, vou definir aqui a espessura do piso como sendo 0,1 metros, né? Ou 10 centímetros, e depois eu vou jogar mais 0,3 metros para baixo. Então eu vou usar a ferramenta deslocamento, então digito des, ele já acha ali, ó, já localiza no menu, é só pressionar Enter, entro na opção através, clico na linha, direciono para baixo, 0,1, Enter. A partir da espessura aqui, eu defino 0,3 agora para baixo também. Essas linhas, ó, todas essas linhas aqui, tanto essas do piso quanto da laje, nós já podemos passar para a camada piso. Ah, então já vou selecionar aqui a camada piso. Muito bem. Vamos então para a próxima etapa. Aqui eu já estou projetando, ó, as paredes até encontrar com essa última linha. Então, pessoal, eu nem acesso a ferramenta para estender as linhas, que seria aqui, ó, que está embutida junto com a ferramenta Parar, a ferramenta Estender, porque a partir da Parar você segura o Shift e ele estende. Então eu gosto de utilizar dessa forma. Então eu vou digitar AP, Enter, vou pegar aqui a aresta de corte, veja que eu usei o botão direito para acionar o menu, poderia selecionar na linha de comandos também, tá? Vamos variando para você ver que tem diversas formas de chegar ao mesmo resultado. Agora eu seleciono a aresta de corte, só que não é de corte, né? Selecionei a aresta de corte, pressiono Enter, seguro o Shift, ele vai se transformar na ferramenta Estender. E agora eu estendo aqui, ó, todas as linhas da parede, sem acessar a ferramenta Estender. Tá vendo? Então é bem legal aqui este recurso. Muito bem. Vamos lá para a próxima etapa. Então nessa próxima etapa nós vamos apagar essa linha de baixo. Agora vamos inserir aqui a indicação do símbolo de quebra, tá? Indicando que
O desenho continua para baixo, mas ele não está sendo exibido nessa vista. Então, pessoal, o AutoCAD possui uma ferramenta que cria esse símbolo já direto. Ela está aqui na guia Express Tools, tá? Então, mesmo com o AutoCAD em português, ele não traduz aqui essa guia. E aqui nós temos, ó, no painel Draw, a ferramenta Break Line Symbol, tá? Então, que é o símbolo de quebra de linha. Então, ele é bem simples de utilizar eles. Nós só temos que configurar as medidas dele, tá? Então, você vai usar a mesma configuração que eu estou trabalhando. Antes, porém, vamos passar aqui, ó, na guia padrão para a camada símbolos. Então, já vamos desenhar aí na camada correta. Então, agora eu volto lá em Express Tools e pego aqui Break Line Symbol. Olha só como estão configurados essa minha simbologia aqui, ó. Em Size, então você tem que entrar na opção Size e definir como sendo ponto 1, tá? Então foi uma medida testada por mim que ficou com um tamanho legal, já estou passando pronto para vocês. E esse Size seria o tamanho dele em si, tá? O tamanho do símbolo de quebra. E em Extension, também você deve entrar aqui em Extension, você vai colocar .05, que é o que ele excede aqui além do desenho, tá? É a linha de extensão que excede além do desenho. Então, muito bem. Após configurar, né, você entra na ferramenta novamente e você vai executar ela da seguinte forma. Você vai dar o primeiro clique em uma parede, o segundo clique na outra parede e o terceiro clique para posicionar o símbolo de quebra no meio desses dois pontos. Muito bem. Então, ele excede ali com a linha de extensão e deixa aqui o size, né, o tamanho do símbolo de quebra conforme você definiu ali em size. Agora nós podemos copiar, né, não precisamos ficar inserindo ele novamente, porque são 3 cliques que você tem que dar. Então, se você copiar, fica mais fácil. Então, vou digitar aqui, ó, CO, Enter, seleciono o objeto, pressiono Enter, pego aqui ele em um ponto da parede e levo para os outros pontos. Ok. Tá aí, posicionado de forma correta. Vou pressionar ESC para sair. Vamos ver o que mais que nós temos nessa vista. Não temos mais desenho nessa vista. Agora vamos dar continuidade. Então, deixa eu só ajeitar aqui a visualização. Agora, pessoal, nós vamos começar a definir aqui alguns desníveis do piso, tá? Porque nós tínhamos aquela linha inicial era referente ao nível mais alto que nós temos para o nosso piso. Só que agora, na parte do banheiro, na área externa, na cozinha, nós temos um rebaixo do piso. Então, nós vamos criar esses desníveis em nossa vista de corte, tá? Então, começando aqui, ó, para essa parte interna aqui, que é referente ao banheiro, nós vamos cortar as linhas existentes e depois vamos criar aí este rebaixo. Então, vamos usar a ferramenta Aparar, então, digitar AP, Enter, e vamos cortar conforme eu estou demonstrando ali na vista da direita, tá? Eu cortei essa linha de cima, agora eu corto aqui, aqui e aqui. Muito bem, vamos para o próximo passo. Então agora, ó, eu vou criar aqui uma linha de piso a 2 centímetros abaixo da linha anterior. Então, é um rebaixozinho que tem no banheiro de 2 centímetros ou 0,02 metros. E depois aplico a espessura desse piso para baixo. Então, vamos passar para a camada piso. Então, aqui na guia padrão, eu venho aqui na ferramenta Tornar Atual, clico sobre a linha do piso, essa camada já foi ativada como sendo a camada atual, a camada referente a esse objeto. Agora eu pego a ferramenta linha, encosto nesse ponto da direita, tanto faz, projeto para baixo, encostar não é clicar, tá? Encostar é só posicionar o cursor em cima, direcionar para baixo. Ponto 02 e atravesso lá até o final. Agora eu posso usar a ferramenta deslocamento
usando a opção até através também, e definir a medida de ponto 1 para baixo a partir dessa linha do desnível. Muito bem. Agora vamos lá para o próximo passo. Agora nós temos que realizar aqui alguns cortes, tá? Alguns acabamentos. Então, AP, Enter. Eu vou cortar essa linha, esta linha e essas outras duas aqui. Muito bem, tá vendo? Esse é o desnível que nós temos no piso. Agora vamos lá para a área externa. A área externa também já vamos realizar alguns cortes para fazer o outro desnível. Então eu vou usar de novo a ferramenta parar. Essas duas linhas serão cortadas, essas duas serão cortadas, esta aqui e essa linha aqui também. Agora vamos ver qual vai ser a medida que nós vamos aplicar nessa parte. Então aqui ó, vai ter um desnível de 12 centímetros, né, ou ponto 12 metros, em relação ao piso anterior. Então vou pegar a ferramenta linha, encosto nesse piso anterior, direciono para baixo, ponto 12, fecho aqui, aliás, fecho até o final. E agora, a partir dessa linha, eu poderia usar o deslocamento, só que eu vou ter que cortar aqui, então eu posso usar a linha de novo, encosto aqui nesse ponto, ponto 1 para baixo e fecho aqui. Lembrando, tá? Eu gosto sempre de lembrar que a projeção, ela só é permitido você fazer se a função auto-snap estiver ativada, ok? Muito bem. Continuando agora, vamos ver aqui o acabamento que eu tenho que realizar. Então, usando a ferramenta aparar, eu vou cortar aqui e vou cortar aqui também. Muito bem. Vamos fazer o mesmo procedimento lá do lado esquerdo. Então, vou digitar de novo, aparar. Vou cortar aqui essas duas linhas, essas duas e essa aqui. Agora, a medida é a mesma. Então, L Enter. Deste ponto para baixo, ponto 12. Fecho lá e faço a projeção, aliás. Agora aqui as medidas são as mesmas, tá? Que é o ponto 12 para baixo, ela se estende até o final, e depois mais ponto 1, que é a espessura do piso. Então, L Enter, encosto nessa linha, projeto para baixo, ponto 12, fecho lá na segunda parede. Agora eu crio a projeção de ponto 1 e fecho nessa primeira parede. E agora podemos já realizar os acabamentos, que são esses cortes aqui, nesses pontos que eu estou indicando para vocês. Muito bem. Deixa eu ver aqui o próximo procedimento. Vai ser transformar todas as linhas da parte de baixo para passar elas, né, para as camadas do piso. Então, pessoal, tá fácil, a não ser por essa primeira linha, que ela é inteira. Então, você tem duas formas de você transformar somente essa parte de baixo aqui para a camada piso. Você tem que separar. Você pode cortar, desenhar uma linha, ou então você pode quebrar essa linha. Tá? O cortar você já sabe fazer com a ferramenta aparar, só que daí eu teria que desenhar a linha de novo. Agora, e com o quebrar? O quebrar, ele está aqui ó, na guia padrão, no painel modificar. Nós temos aqui essa ferramenta quebrar em um ponto. Então ela é bem simples, você seleciona a linha que você quer quebrar e clica no ponto onde vai ser a quebra. O ponto é exatamente aqui no piso. Aí, o que ele fez? Ó, separou a linha. Tá vendo? O mesmo procedimento eu tenho que fazer lá do outro lado. Ó. Então seleciono a linha, eu só dei Enter para entrar na última ferramenta que eu usei. Então seleciono a linha e quebro aqui. Ok. Agora eu vou usar a ferramenta Propriedades Iguais. A minha já está posicionada aqui na barra de acesso rápido. Lembrando que se a sua não estiver aqui, você pode colocar ela clicando no final da barra, né? E selecionando aqui no menu Propriedades Iguais. Então agora você pode aplicar nas linhas. Então você tem que selecionar um objeto que contém a linha que você quer copiar. Então eu seleciono o piso e aplico a camada piso
nesses outros segmentos, ó. Tá vendo? Cuidado aqui para não selecionar errado, porque no caso dessa ferramenta, você vai ter que você tem que desfazer, ele vai voltar todo o procedimento, tá? Ele não possui a opção desfazer interna. Mas é isso aí, ó. Esse é o procedimento, tá vendo? Então tá finalizada essa etapa. Agora vamos aqui realizar o acabamento na laje. Então nós vamos fazer aqui a representação da viga nas paredes. Vamos jogar 0,1 metros, 10 centímetros para baixo. Então vou usar a ferramenta deslocamento. Através, clico aqui, digito 0,1. Bom, vamos lá. Agora no próximo passo nós vamos fazer os cortes aqui para a definição, né, dessa laje. E também vamos desenhar as linhas da parede lá do fundo da casa, tá? Referente ao muro, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer os cortes, vou acessar a ferramenta Aparar. E eu tenho que cortar por dentro aqui, ó. Tenho que deixar a laje aqui livre, ó, dessa forma. E tem aqui uma representação da viga para dentro da parede. Então, dessa forma que eu tenho que cortar. Essa linha que está entre as paredes eu posso eliminar. Ok? Então aqui neste caso também, ó, tem que cortar essas opções, essas pontinhas aqui de linha e aqui por dentro também. E aqui entre as paredes. Esse tem que ficar o resultado. Aqui também. E aqui. Agora nessa última etapa aqui, realizo esses cortes. Agora a linha do muro, ela vai ter que ser desenhada com a linha de parede fina. Por quê? Porque quando passa a linha de corte, cortando a parede, essa parede deve ser representada com uma linha mais grossa. Como aquela linha lá do fundo, né, você está olhando a esse corte de frente, essa linha do muro aqui, ó, ela está lá no fundo da casa, ela não foi cortada. Então ela vai ser criada com uma linha mais fina. Então vamos passar aqui, ó, para a camada parede linha fina. E aí vamos desenhar. Por isso que eu não estendi essa linha aqui, eu não estendi ela até o final, tá? Porque agora, ó, pelo menos esse pedacinho aqui, ó, deve ser desenhado com essa linha mais fina. Vamos fazer o mesmo para o outro lado. Ok, aqui nós temos o resultado final dessa primeira etapa. Muito bem. Então, pessoal, vamos salvar para atualizar essas novas informações e na próxima aula nós daremos continuidade desenhando a projeção das portas e janelas, né? Nesse caso aqui não tem porta, mas vai ter só a janela e também vamos desenhar a torre da caixa d'água. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!